Espero que todos estejam realmente bem, em suas casas, se cuidando, tomando todos os cuidados necessários para que nada aconteça com nenhum de vocês e nem com seus familiares. Esse realmente é um momento difícil para todos nós, principalmente pela incerteza do que vai acontecer. Na verdade, é um momento difícil para vocês, alunos, para nós, professores, para a coordenação, para a reitoria. É um momento difícil para nós, cirurgiões dentistas. Eu, por exemplo, estou com o consultório fechado aí já tem 10 dias, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e daqui a um tempo teremos muitas histórias para contar. Bom, pessoal, primeiro prometo que não vai ser uma aula longa. Acredito que 25, 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, eu consiga finalizar tudo que eu quero conversar com vocês. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso cronograma. Essa era a nossa programação inicial. A última aula presencial que nós tivemos foi no dia 9, aula do professor Fernando. E essa aula de técnicas de exodontia, na verdade, eu já teria que ter ministrado ela no dia 16, ok? Contudo, eu não estou preocupado com o cronograma nesse momento, tá? Porque eu tenho algumas cartas na manga, algumas aulas que eu posso adiantar. Por quê? Porque existe toda uma programação de aulas teóricas para depois vocês irem para o laboratório. Mas como a gente ainda não sabe a data de retorno, então vamos adiantando algumas aulas. Amanhã, por exemplo, na verdade seria prova, tá? Então a gente está tranquilo para que também vocês não fiquem sobrecarregados. Acreditem que nós estamos atentos a isso, eu principalmente. Você já deve ter percebido que eu estou pegando bem leve, porque eu acho que não é o momento para forçar a barra, nem para vocês, nem para nós, professores, ok? Bom, então a programação é hoje, dia 30, aula de técnicas de exodontia, eu vou mostrar casos clínicos para vocês, com base nos fundamentos das 3 aulas já ministradas. Instrumentais cirúrgicos, manobras cirúrgicas fundamentais e princípios básicos de exodontia. Essas aulas, esses assuntos, eles norteiam a prática clínica. E eles são fundamentais para que vocês tenham uma base teórica boa para poder colocar tudo isso em prática. Os assuntos acabam se repetindo um pouquinho, isso é normal, é assim mesmo, essa é a nossa filosofia, tá? Então não fiquem chateados, não reclamem, porque vocês vão escutar algumas coisas de maneira repetida, sim, ok? E na semana que vem eu vou estar gravando uma outra aula sobre terapêutica e cuidados pré e pós-operatórios, e o professor Regis uma aula sobre acidentes e complicações. Aproveitando, eu já coloquei lá no grupo nosso no WhatsApp, avisando vocês que eu coloquei 2 capítulos do livro do professor Eduardo Dias de Andrade sobre terapêutica medicamentosa, o capítulo 6 e 7, para que vocês leiam, tenham a semana inteira para ler, ok? Para depois a gente introduzir a parte de terapêutica. Bom, pessoal, lembrando então, primeiro da aula do professor Regis, as 4 manobras cirúrgicas fundamentais, diérese, exérese, hemostasia e síntese. Eu sei que ele não abordou síntese, porque a parte de síntese é uma aula em separado que nós damos quando inicia o laboratório, ok? E a aula do professor Fernando, que ele falou para vocês de técnicas de exodontia. Esse slide é um slide que resume tudo, técnica primeira, segunda e terceira, e a classificação em via alveolar e via não alveolar. Lembrando então que técnica primeira utiliza-se fórceps, dentes com coroa íntegra e que suportam a ação do fórceps. Técnica segunda, quando utiliza-se elevadores para dentes com coroas destruídas, onde a utilização do fórceps não é mais possível. Contudo, a técnica segunda, vou voltar aqui o slide, também pode ser usada em dentes com coroa íntegra, ok? E a técnica terceira, onde é feito um retalho mucoperiostal, também chamada de extração cirúrgica, onde expõe-se o alvéolo que será removido através da alveolotomia, fazendo a osteotomia.
a remoção do tecido ósseo, no caso do alvéolo. E a classificação da técnica, em via alveolar e via não alveolar. Na via alveolar, a exodontia é feita com fórceps e elevador, via alveolar, é óbvio, sem haver retalho, com ou sem odontodissecção. Vou falar um pouquinho mais disso mais adiante. E a via não alveolar, haverá remoção de tábua óssea, ou seja, não está escrito aqui no slide, mas sempre vai haver um retalho, seja ele como for, sem relaxante, com uma incisão relaxante ou com duas, não importa, e uma alveolotomia total ou parcial. Tá? Então, diante dessas informações, eu vou passar alguns casos para vocês e vou daí classificando cada uma desses casos de acordo com essas informações que vocês já têm. Esse caso aqui é o caso 1, eu já mostrei esse caso para vocês. É um caso em que foi solicitada por indicação ortodôntica a exodontia dos dentes 24 e 34. Na verdade, a indicação foi para extração do 14, do 24, do 34 e do 44. Mas aqui a sequência mostra apenas a extração do 24 e do 34. Vocês reparam que o paciente aqui já está com o campo fenestrado colocado, foi feita a antisepsia da face. Essa parte de biossegurança vocês vão ter um pouquinho mais para frente, no final do semestre ou conforme for no comecinho do próximo semestre. Não se preocupem com isso agora. Iniciada a cirurgia, uma anestesia, um bloqueio do nervo alveolar inferior, utilizando a lidocaína, cloridrato de lidocaína, 2%, 1 para 100 mil. Feito o bloqueio, depois é feita uma anestesia complementar. Como nesse caso são extrações de pré-molares, essa anestesia complementar pode ser feita mais ou menos aqui, não é? Na região do nervo mentual. Afastando o lábio do paciente, expondo e mostrando o dente a ser extraído, esse dente aqui, primeiro premolar inferior esquerdo. O procedimento inicia-se através de uma manobra de diérese, utilizando um descolador de Frier, fazendo a sindesmotomia no tecido, tecido que envolve o dente 34, tanto na vestibular quanto na parte lingual. Ok? Então, uma manobra de manobra de diérese, utilizando um descolador de Frier, aqui no caso, na vestibular, aqui já foi feita, e na lingual. Reparem, como eu falei para vocês, que nesse caso aqui, nós iniciamos a luxação do dente com um elevador, fazendo um movimento de alavanca. Então, mesmo sendo um dente com coroa íntegra, utilizou-se o elevador, mas logo em seguida utilizou-se também o fórceps. Então foram duas técnicas em um mesmo caso, técnica segunda e técnica primeira. Essas técnicas podem ir sendo alternadas. Você usa o elevador, depois usa o fórceps, volta para o elevador e assim por diante. No caso aqui, um fórceps número 151 fez a apreensão do dente, como o professor Fernando já mostrou para vocês em aula, a maneira correta. Após a apreensão, inicia um movimento de luxação, um movimento de lateralidade, no sentido vestíbulo, lingual, vestíbulo, lingual, ok? Até que o dente é extraído. Vejam bem aonde o fórceps está encaixado no dente. Ele está na região da junção amelo-segmentária cervical ou, na maioria dos casos, que é o ideal para se evitar as fraturas, até um pouquinho abaixo. Por isso a necessidade de uma boa diérese, um bom descolamento do tecido, uma boa sindesmotomia. Feito isso, aqui está sendo feita uma irrigação do alvéolo
um soro fisiológico, para em seguida iniciar a manobra aí sim, né, manobra de síntese de sutura, utilizando uma pinça de Etrich, um porta-agulha de Mayer-Hager e um fio de sutura, tá? De seda aqui no caso, provavelmente um fio 4/0, ok? Fio de sutura que é único. O fio ele está inserido dentro da agulha, é um fio, né, agulhado, tá bom? E aqui o aspecto final pós-sutura, manobra de síntese, e também foi feita, não é mostrada aqui a sequência, mas também foi feita a exodontia do superior, e ao término da cirurgia é colocado uma gaze e pede-se para o paciente fechar a boca, comprimindo a gaze entre os pontos da exodontia do superior e do inferior. Nesse caso aqui, o paciente está fazendo uma manobra de hemostasia. Isso também é uma manobra de hemostasia. Ok, pessoal? Então aqui, para a gente finalizar esse caso, foram utilizadas as duas técnicas, técnica primeira e técnica segunda. Aí, imagine o seguinte, e se ocorrer a fratura da raiz durante a exodontia? Como vocês devem proceder? Bom, a primeira coisa, como foi essa fratura? Aonde foi essa fratura? Nesse caso aqui, essa figura mostra uma fratura na região entre o terço médio e o terço apical da raiz. Nesse caso, há necessidade de se abrir um retalho, fazer osteotomia para remover essa tábua óssea aqui, que no caso é a vestibular, para ter acesso à raiz e removê-la. Ok, pessoal? Por que que teve que abrir, fazer retalho e fazer osteotomia ou alveolotomia aqui? Por conta do tipo de fratura. Uma fratura de 2/3 e 1/3 da raiz. Então, o pedaço que ficou lá é muito pequeno e de difícil acesso via alvéolo. Então, há necessidade de fazer essa técnica. A técnica, aí no caso, a técnica terceira. Aqui, ó, técnica terceira e via não alveolar. Agora, imaginem que a fratura tivesse sido na região cervical e que toda a raiz ficou lá dentro do alvéolo. Nessa situação, nós podemos optar e fazer a tentativa de remover essa raiz sem abrir retalho, utilizando os elevadores ou até mesmo fórceps. Nesse caso aqui, nessa foto, é uma foto do livro do Peterson, mostra que foi levantado, foi feita uma incisão sulcular e levantado o tecido. Isso é considerado um retalho, ok? Mesmo assim, a ilustração mostra a tentativa de remoção dessa raiz utilizando um fórceps, ok? Mas isso aqui que está sendo feito nessa ilustração, a tentativa de remoção da raiz utilizando fórceps, daria para ser feita sem abrir um retalho, sem levantar um retalho, ok? Então, vou voltar ao slide, desculpa, vou voltar ao slide aqui. Como proceder vai depender da onde ocorreu a fratura. Nesse caso aqui, muito difícil conseguir tirar essa raiz de dentro do alvéolo, esse pequeno pedaço da raiz. Então, por isso, optou-se por abrir um retalho, fazer a alveolotomia para remover a raiz. Nesse caso aqui, do slide seguinte, em que a fratura ocorreu na região cervical, pode-se optar por todas essas técnicas. Tentativa de remoção sem abrir retalho com elevador e com fórceps, ou fazer um retalho conservador, sem incisões relaxantes, uma pequena osteotomia para remoção da raiz, ok? E ainda, caso, mesmo depois da tentativa, tanto com elevador ou com fórceps, não tenha sido obtido sucesso, você ainda tem a opção de fazer osteotomia para liberar mais essa raiz para depois tentar fazer a exodontia utilizando novamente os elevadores. Então é uma sequência.
Você tenta uma técnica, ocorre uma intercorrência, você vai partindo para outra técnica e aí você ainda tem uma terceira técnica. Ok, pessoal? E com uma ou outra dessas técnicas, vocês vão conseguir fazer a remoção da raiz ou do próprio dente. E aqui cabe uma observação. Eu coloquei essas imagens aqui para mostrar para vocês a diferença de uma incisão sulcular e de um retalho conservador, em que não há o que? Incisão relaxante como há aqui. Nesse caso, observem que a incisão que foi feita aqui, ela foi até a mesial do canino. E nesse caso aqui, como optou-se por fazer a incisão relaxante, essa incisão relaxante foi feita na mesial do primeiro pré. Por quê? Porque se nesse caso aqui você faz a incisão sulcular somente até aqui, ó, mesial do primeiro pré, você não vai conseguir um campo bom para poder trabalhar. Então, ou você faz ela dessa maneira, só que um pouco mais extensa, ou você faz uma incisão relaxante. Eu, particularmente, prefiro essa incisão, mesmo sabendo que ela dá um pouquinho mais de trabalho para suturar depois. Mas eu prefiro porque eu sei que o risco de eu dilacerar o tecido aqui é muito menor do que aqui. Ok? Bom, o segundo caso, eu também já mostrei para vocês. Esse caso interessante. É um caso que foi encaminhado para nós, para exodontia de 2 dentes supranumerários. Esse aqui, na região palatina do 22, e esse outro aqui, entre o 12, perdão, entre o 12 e o 13. Lembro que já mostrei esse caso para vocês também e comentei que o ortodontista ainda teve o cuidado de não colar bractos nos dentes a serem extraídos, até para identificar os dentes de maneira mais fácil. Bom, aqui o supranumerário e aqui o outro. E nesse caso, foi feita em um dente uma técnica, em outro dente outra técnica. Nesse caso aqui, optou-se pela técnica segunda, porque a apreensão desse dente com fórceps seria muito difícil e arriscada no sentido de que poderia haver luxação durante o movimento de luxação desse dente dos outros dentes, inclusive com risco de nem conseguir fazer a apreensão com fórceps aqui, devido à proximidade com esses outros dentes. Então se optou por utilizar aqui um elevador apical, 304 aqui no caso, para fazer a luxação e extração. E mesmo assim, utilizando o elevador, o apoio ficou concentrado a essa região palatina desse dente que já está para a palatina, ok? Luxando devagar, com calma, sem pressa, até que consegue-se fazer a extração. Sutura, manobra de síntese, aqui depois eu lembro bem que eu pedi para o aluno ainda fazer mais um pontinho aqui, o que não é fácil nessa região palatina, não é fácil fazer ponto, não é fácil fazer a sutura, mas dá para fazer com calma, com tranquilidade. E nesse caso aqui, já foi feita a técnica primeira. Reparem que o bracket aqui descolou. Eu até lembro que eu comentei com o aluno, falei, ó, não vai confundir os dentes agora, hein? Aqui não. Aqui utilizou-se a técnica primeira com o fórceps, nesse caso aqui o fórceps número 1. Fórceps número 1 não é um fórceps que está na lista de vocês, tá? Na lista de vocês tem o fórceps 150, que também poderia ser utilizado aqui. Faz-se a apreensão do dente, inicia-se o movimento de luxação, lateralidade, vestíbulo, palatino, sempre com uma amplitude maior para vestibular, até que pode ser feito um movimento de rotação aqui também pode. Lembrem da aula do professor Fernando, ok? E o alvéolo pós-extração e síntese, sutura do alvéolo. Beleza, pessoal? Então, no mesmo caso, 2 dentes supranumerários, mas cada um feito com uma técnica de exodontia. E esse outro caso, que eu também já mostrei para vocês, de uma senhora que apareceu lá na faculdade, já usuária de prótese total superior e inferior, e que reclamava que nessa região superior esquerda a gengiva estava inflamando, incomodando.
foi feita uma radiografia panorâmica, essa aqui, que mostrou a presença do dente 13 incluso, ok? Então, indicou-se a extração desse dente, afinal, ele não teria função nenhuma aí. Nesse caso, clinicamente não era possível ver o dente, apenas um pequeno aumento de volume aqui nessa região. Optou-se por fazer uma incisão relaxante aqui, uma incisão no rebordo para descolar o tecido e ter acesso ao dente, como vocês vão ver aqui. Ó. Foi feita uma incisão relaxante aqui, uma incisão de rebordo, e o dente está aqui, ó, pessoal. Ok? Aí, nesse caso, esse caso cabe uma discussão. Por quê? Foi feito um retalho, correto? Então, se foi feito um retalho, nós estamos falando de técnica terceira. Agora, quando a gente for classificar, a gente classificaria por via alveolar ou via não alveolar. Porque pela posição desse dente, nós poderíamos considerar técnica terceira e via alveolar, mas o correto é classificar técnica terceira e via não alveolar, mesmo que isso gere dúvidas para vocês, tá bom? Eu coloquei esses pontinhos de interrogação, mas essa é a maneira correta de se classificar a exodontia. Eu passei rapidinho, agora vou voltar à sequência toda. Exposição do dente, iniciando-se a luxação do dente com um elevador apical reto. Esse elevador, além de luxar o dente, ele também remove um pouquinho do tecido ósseo que está em volta do dente, facilitando a sua luxação. Vocês percebem que quanto mais é feita essa luxação, mais o dente vai saindo, até uma hora que ele se torna bem exposto e é removido. Ok? Sempre feita a exodontia, uma curetagem do alvéolo, principalmente quando há presença de lesões. Nesses casos que eu estou mostrando para vocês, nenhum deles tinha lesão com necessidade de curetagem, então não há necessidade de curetagem, apenas uma irrigação, uma limpeza leve do alvéolo, para em seguida fazer a sutura. Ok? Pontos simples, como vocês vão aprender a fazer no manequim. E aqui o dente que foi extraído. E por último, pessoal, esse caso aqui de terceiro molar. E esse caso é interessante porque a grande maioria dos terceiros molares, grande maioria, não sei dizer para vocês um percentual, é pela técnica terceira e via não alveolar. Só que da mesma maneira que eu falei no caso do canino, observem esse caso do siso, do terceiro molar aqui. Porque esse dente, apesar de não ter a radiografia para eu mostrar para vocês, ele está na posição vertical. Ele está aqui de pé. Ele não erupcionou devido à falta de espaço e à presença de um tecido sobre ele, tecido ósseo, tecido mole, impedindo essa erupção. Então são feitas as incisões, descolado o retalho, afastado o retalho com o afastador de Minnesota. Daí vai ser feita a alveolotomia, a osteotomia aqui na região vestibular e distal, expondo a coroa desse terceiro molar, como mostra nessa foto. Olhem a diferença dessa para essa foto. Olha a quantidade de tecido ósseo que foi removido, expondo toda a coroa, chegando nesse limite aqui cervical. Mas como esse dente está numa posição vertical, diferente de muitos outros, ou a grande maioria dos casos de terceiro molar, não houve necessidade de fazer odontosecção, corte do dente. Ele estava incluso, mas na posição vertical, então foi utilizado um elevador apoiado aqui na mesial do terceiro molar, feito o movimento de alavanca e o dente extraído e o alvéolo vazio. Ok, pessoal? Então, técnica terceira. E a questão da via alveolar e via não alveolar, cabe aqui uma discussão, como no caso do canino, mas a classificação vai ser sempre via não alveolar. Ok, pessoal?
Espero que isso fique claro para todos, tá bom? Da mesma maneira, depois é feita uma lavagem aqui com soro fisiológico, regularização óssea, estimulação do sangramento aqui do tecido mole para o alvéolo encher com sangue e depois sutura. Ok, pessoal? Beleza? E para finalizar, eu quero falar um pouquinho de odontosecção. Odontosecção. Esse caso aqui é um caso meu de consultório, um caso já um pouquinho. Não é antigo não, esse caso é recente. Essa paciente chegou com indicação do dente 16 fraturado. Aqui nessa radiografia periapical, a gente não consegue ver bem a fratura, mas clinicamente era uma fratura bem visível. E a fratura, nesse caso aqui, me favoreceu o quê? Me favoreceu a odontosecção. Eu dividi esse molar em 3 pedaços, cada um com a sua respectiva raiz, fazendo a odontosecção seguindo essas linhas vermelhas aqui, separando a raiz mesovestibular, da distovestibular e da palatina. E após esse corte, removendo cada uma das partes com todas as lesões, com todo o tecido que já estava envolvendo esse dente. E aqui a sutura. Eu mostrei esse caso para vocês, eu fiz aqui um enxerto utilizando plugs de fibrina oriundo da coleta de sangue, da centrifugação do sangue, e preenchendo esse alvéolo para numa segunda oportunidade instalar um implante. Esse caso, inclusive, já está até finalizado. Tá? Sutura por ponto simples, mas com fio, aqui no caso, fio de nylon. Tá bom, pessoal? Então, repare nesses esquemas, todos retirados do livro do professor Peterson. Tá? Aqui, vocês reparem primeiro, tecido descolado, depois de incisões, né, sulculares, e com uma broca é feita uma odontosecção. Reparem que nessa foto aqui, a odontosecção não foi feita até a região da furca. A odontosecção em molares inferiores, ela deve romper a furca, porque quando você rompe a furca, você separa completamente as raízes. Não havendo possibilidade de fazer a odontosecção completa, você pode fazer o corte utilizando as brocas até o ponto que for possível, e depois nós finalizamos a separação do pedaço mesial do pedaço distal, introduzindo aqui no meio um elevador reto e fazendo um movimento de rotação para a clivagem final e a separação completa da porção mesial da porção distal. Feito isso, estão separadas as partes, pode-se pegar cada uma dessas partes com um fórceps. Remove-se um pedaço, depois remove-se o outro. Essa técnica de odontosecção está principalmente indicada nos casos em que as raízes elas são divergentes, elas são mais abertas, o que dificultaria a extração do dente inteiro. Ok, pessoal? Olhem esse caso aqui, ó. Esse caso também do livro do professor Peterson, indicação de extração desse dente aqui, 46 ou 47. Ele faz aqui uma pequena incisão, um pequeno retalho, faz uma osteotomia que tem como objetivo principal expor a furca para você visualizar e fazer o corte do dente até lá embaixo, como eu falei. Se não for possível, como é que finaliza? Do jeito que eu comentei com vocês e que é mostrado aqui na foto. Introduz-se um elevador reto e roda esse elevador, que a força que você faz acaba separando completamente um pedaço do outro. Uma intercorrência que pode acontecer aqui é, nesse momento, a coroa quebrar. Tá? E normalmente isso ocorre quando a sua odontosecção ela ficou muito aquém da região da furca. Tá, pessoal? E daí, como eu mostrei no esquema anterior, pega-se um fórceps, tira-se um pedaço, depois tira-se o outro, com muito mais facilidade do que seria. E não só facilidade, mas diminuindo os riscos de fratura, do
que seria se vocês tentassem extrair o dente todo aqui utilizando um fórceps 17, por exemplo. E o aspecto final pós-exodontia, daí onde vai ser feita a sutura desse alvéolo. Ok, pessoal? Então entenderam aqui? Faz a odontosecção no sentido vestíbulo-lingual, bem no meio do dente, tendo como referência a região da furca, que é a região central do dente, e para tentar separar completamente a parte mesial da distal. Não havendo, às vezes, possibilidade e acesso para fazer essa odontosecção completa, finaliza-se com um elevador. Vocês vão, quando fizer esse movimento, vocês vão rodar o elevador e escutar um clack. Na maioria das vezes, esse clack é aquele restinho de dente que ainda estava unido e que, ao você fazer o movimento, ele separou, ele rompeu completamente. Tá bom? Outra técnica, pessoal, essa técnica um pouco mais trabalhosa, é feito primeiro, é o mesmo caso anterior, ó, mesmo caso, um primeiro molar, tá? Só que ao invés de fazer a odontosecção no sentido vestíbulo-lingual, como foi feito aqui, nesse caso aqui, o autor mostra primeiro sendo feito um corte que separa a coroa das raízes. Tá? Daí remove-se a coroa e depois remove-se as raízes. Essa técnica está indicada quando você tem uma coroa não tão íntegra como está aqui no esquema. Então você daí separa primeiro, nesse sentido aqui horizontal, ok? Separa a coroa das raízes. Ao mesmo tempo que você separa a coroa das raízes, você também separa as raízes, porque você está abaixo da junção amelo-sementária e na região de furca. Entenderam? Então você separa a coroa das raízes e ao mesmo tempo você divide as raízes. Daí você tira a coroa, depois tira cada uma das raízes, na maioria das vezes utilizando-se os elevadores tipo bandeirinha, ok? E reparem aqui seguindo o mesmo raciocínio, só que aí já são raízes, ok? Não tem mais a coroa, só tem somente as raízes. Primeira informação importante, dá para se fazer essa técnica sem a necessidade de um retalho, ok? Tá lá, na aula do professor Fernando, via alveolar com ou sem odontosecção. Nesse caso, aqui foi feito um retalho, então foi feito com certeza osteotomia e odontosecção para remoção das raízes. Mas isso poderia ser feito, essa odontosecção e a tentativa de remoção dessas raízes, sem abrir retalho. Tá bom, pessoal? Então, esse caso foi feito, daí foi feito incisão, foi feito descolamento de retalho, odontosecção no sentido vestíbulo-lingual, depois utilizando-se os elevadores, bandeirinha, tira uma raiz, depois com outro elevador tira-se, remove-se a outra raiz. Entendido isso, pessoal? Então, toda essa técnica aqui poderia ser feita sem a necessidade de incisão e descolamento de retalho. Daria para se fazer essa técnica via alveolar. A partir do momento que abriu um retalho, fez uma incisão, descolou o tecido e abriu um retalho, por mais conservador que ele seja, a exodontia já não é mais considerada via alveolar e sim via não alveolar, como eu mostrei em 2 casos para vocês. E no superior a mesma coisa, fazendo aquela odontosecção, como eu mostrei no esqueminha para vocês, e nós falamos para que fique de fácil entendimento, em Y, separando a raiz mésio da disto vestibular da palatina, depois removendo uma por uma. Esse esquema é interessante porque ele mostra diversas maneiras, né? Ele mostra sendo removida uma raiz aqui com uma bandeirinha, a outra raiz com fórceps e a outra raiz, a terceira raiz com um elevador tipo apical reto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham, com essa breve aula, e que eu tenha conseguido, na verdade, ilustrar
as técnicas, técnica primeira, técnica segunda, técnica terceira, incisão, descolamento de retalho, odontosecção, qual o instrumental que se pode utilizar em cada um dos casos, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor em relação a tudo que já foi passado para vocês em teoria. Assistam essa videoaula uma, duas vezes, anotem suas dúvidas e enviem as dúvidas para mim agora no período da manhã, que eu vou estar online na plataforma e no nosso grupo do WhatsApp. Peço mais uma vez que quando tiver dúvida, não envie a mensagem direto para o professor. Coloquem a sua dúvida no grupo, tá bom? Para que todos possam saber qual é a sua dúvida e, como eu já disse, às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. Tá bom, pessoal? É isso então. Agradeço a paciência de vocês aí e qualquer dúvida é só chamar. Um abraço.